Ninguém merece morrer com a sua dentadura dentro de um copo. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Thiago Carneiro e hoje, a convite da Henry Schein, eu venho aqui para discutir com vocês um pouquinho sobre odontologia digital. Como mencionado anteriormente, o meu nome é Thiago Carneiro, eu sou graduado em odontologia pela Universidade Federal de Uberlândia, onde também concluí o meu mestrado, doutorado e pós-doutorado. Além disso, trabalhei como Research Fellow nas universidades de Michigan e na Universidade de North Carolina, nos Estados Unidos, sempre trabalhando com pesquisas voltadas para a odontologia digital. Então hoje, dentro desses próximos minutos, eu quero apresentar para vocês diferentes possibilidades que a odontologia digital nos possibilita. Então, quando a gente fala sobre odontologia digital, muitas vezes a gente pensa em algo do futuro, algo que não é palpável, mas eu gostaria de dizer para vocês que isso é uma coisa do presente. E no meu caso, eu arrisco dizer, inclusive, que é algo que faz parte do meu passado. Porque eu comecei na odontologia digital no ano de 2011, onde comecei a pesquisar sobre CAD, sobre CAM, sobre cirurgia guiada por computador e todas essas ferramentas digitais e como elas interagem comigo clinicamente para melhorar o meu trabalho, melhorar o meu fluxo, tornar o meu trabalho mais assertivo, mais preciso e, claro, muito mais rápido. Então, dentro da odontologia digital, quando a gente fala sobre odontologia digital, a primeira coisa que vem à cabeça são scanners. E quando o pessoal pensa, poxa, um scanner, mas é muito caro, será que eu vou ter condição de fazer esse investimento? Eu diria para vocês que, na verdade, a porta de entrada para a odontologia digital, para um mindset diferente, para um mindset digital, onde você pensa a odontologia digital, onde você desenvolve uma odontologia com auxílio de ferramentas digitais, a grande porta de entrada, na verdade, é a fotografia digital. Quando você começa na fotografia digital, é claro que você começa a observar mais detalhes do seu próprio trabalho e você passa a ser mais crítico, você passa a desempenhar um melhor papel como cirurgião dentista, porque você passa a magnificar aquilo que você está produzindo no consultório e você começa a se autocriticar, a perceber os detalhes, a perceber pequenas imperfeições que podem ser corrigidas em uma próxima consulta. Então eu sempre encorajo os meus alunos e colegas a começar na odontologia digital por boas fotografias digitais. Então essa seria a sua porta de entrada para a odontologia digital. Quando a gente fala em odontologia digital, tem algo que é muito importante também de pensarmos, que seriam as tomografias computadorizadas. Quando eu falo tomografia computadorizada, eu estou falando sobre um dispositivo que me permite conhecer a arquitetura e o arcabouço maxilofacial do meu paciente em uma perspectiva tridimensional. Então, a partir do momento que eu conheço a arquitetura maxilofacial do meu paciente, que eu conheço a anatomia propriamente dita, eu começo a entender muito melhor, eu começo a visualizar muito melhor e, claro, o meu diagnóstico passa a ser mais assertivo e passa a ser facilitado pela minha qualidade de imagens. Quando a gente fala sobre exames tridimensionais, aí sim eu quero começar a falar um pouquinho sobre escaneamento ou digitalização tridimensional. Quando eu faço essa moldagem 3D ou escaneamento da boca do meu paciente, isso me permite conhecer a sua arcada em 3 dimensões e em tamanho real. Uma vez que eu possuo esses modelos virtuais, eu posso materializá-los através de impressão, eu posso fazer o meu estudo muito mais assertivo, eu posso compartilhar esses dados com outros profissionais e isso melhora a minha comunicação interprofissional, isso melhora a minha comunicação com o meu laboratório de prótese e, óbvio, isso melhora a minha comunicação com o meu paciente. A partir do momento que eu tenho uma comunicação estabelecida com o meu paciente e ele passa a fazer parte do seu próprio tratamento, ele passa a ser coadjuvante da sua própria jornada odontológica, ele passa a perceber e enxergar mais valor naquilo que você está oferecendo para ele. Ele passa a entender melhor aonde ele está inserido dentro deste contexto, dessa odontologia restauradora ou reabilitadora que está sendo proposta. Porque a ferramenta digital permite que essa comunicação seja facilitada, porque as imagens tridimensionais falam por si só.
E desta maneira fica muito mais fácil o paciente entender aquilo que está sendo proposto. Claro, além de todos esses processos relacionados à imagem e ao diagnóstico, nós temos a materialização dessas coisas. Então eu tenho um primeiro momento que eu vou chamar de CAD, que seria o Computer Aided Design, onde eu vou desenhar, onde eu vou diagnosticar, onde eu vou entender em um software de imagens. E agora eu vou passar para um segundo momento, eu vou chamar de CAM, que seria o Computer Aided Manufacturing, ou seja, a materialização daquilo que foi projetado em um computador. E para isso, a gente tem duas possibilidades, né? Às vezes existem mais do que duas possibilidades, mas essas seriam as mais comuns, então eu vou abordar somente essas duas possibilidades, que seria a impressão 3D, né? E também a usinagem, ou o que eu vou chamar aí de CAM, né? De usinagem ou maquinagem feita a partir de uma odontologia robótica, tá? Então, pequenas máquinas ou máquinas mais robustas que são capazes de esculpir em um bloco de diferentes materiais aquilo que foi proposto em um software de computador, tá? Então isso vale para resina, isso vale para cerâmicas, isso vale para metais, isso vale para zircônia, isso vale para cera e diferentes materiais que podem ser usinados ou esculpidos por uma técnica de redução, onde você vai obter aquele projeto que foi executado num computador. Então é uma maneira de se materializar aquilo que foi projetado dentro de um âmbito computadorizado ou dentro de um ambiente virtual. Eu vou começar agora a mostrar essas diferentes possibilidades dentro da rotina clínica e cada um desses casos pode se encaixar dentro da sua rotina aí. Vou começar por um caso de odontologia restauradora ou de dentística, tá? Onde nós tivemos um paciente e com o uso de softwares, diferentes softwares, no caso desse software que eu estou mostrando para vocês, o Mesh Mixer, é um software completamente gratuito que pode ser baixado da internet no site do próprio desenvolvedor. A gente vai trabalhar uma modificação do sorriso com resina composta. Algo que faz parte da rotina de muitos cirurgiões dentistas, onde a odontologia restauradora, onde a dentística restauradora está presente na maior parte dos consultórios, pode fazer parte da sua realidade também. Então veja esse caso, o paciente chegou, foi feita a sua adequação do meio, né, limpeza, profilaxia, uma tomada de fotografias, eu sempre gosto de fazer a análise fotográfica, e a sua queixa principal era o quê? Quando ele fala ou quando ele está com o lábio em repouso, aparentemente ele só tem um incisivo central. Por quê? Porque ele tem um desvio de linha média, porque ele não fez o uso de um aparelho ortodôntico, já chegou numa idade adulta onde ele não tem o interesse por fazer um tratamento ortodôntico, mesmo que seja essa a sua indicação inicial, mas nós sabemos que vários pacientes exigem uma demanda mais imediata dos seus tratamentos. Muitas vezes eles não optam por passar pelo tratamento ortodôntico ou por todo aquele tratamento que é proposto inicialmente. E a gente vai começar então a fazer essa transformação dentro das possibilidades que a gente tem ou dentro daquilo que o nosso paciente está buscando, aquilo que ele procura, e eu tenho que respeitar. Muitas vezes o meu planejamento é enorme, envolve várias etapas, mas eu preciso me comunicar com o meu paciente, mostrar todas essas etapas e entender dele aquilo que ele realmente almeja. Então, dentro das expectativas e das necessidades do meu paciente, nós vamos tentar melhorar essa situação. Então, o primeiro passo foi um escaneamento 3D, onde eu vou obter modelos virtuais desse paciente e dentro de um âmbito virtual, dentro de um software computadorizado, eu vou fazer então um enceramento virtual. Então eu vou fazer uma simulação, eu vou fazer uma maquete do prédio que eu quero construir, eu vou desenhar aquele novo sorriso e vou fazer várias simulações dentro do computador em relação ao antagonista, em relação ao tamanho dos dentes, em relação ao sorriso do meu paciente. E após o enceramento diagnóstico, é isso daqui que eu tenho, tá? Um aumento da incisal de um dente, uma melhoria na anatomia de outros, e a gente vai imprimir então esse projeto final para materializá-lo. Então veja bem, olha que legal, eu transfiro aquela imagem que é um arquivo tridimensional dentro do meu computador, e agora eu sou capaz de materializar aquilo em um objeto. Então eu estou confeccionando aqui o quê? Um modelo plástico, um modelo de resina impresso em uma impressora 3D.
Hoje isso já é uma realidade dentro dos nossos consultórios. Hoje eu tenho uma impressora dessas do lado da minha cadeira e isso me auxilia em vários processos. Neste caso, o que nós fizemos? Eu imprimi o antes e o depois do tratamento. Eu imprimi aquilo que o meu paciente possui hoje como anatomia e eu imprimi aquilo que eu quero no futuro. Com esses dois modelos em mãos, agora eu sou capaz de fazer o seguinte: articular esses modelos, entender como eles funcionam e aqui criar um gabarito a partir do meu modelo final para criar a transformação do meu sorriso com uma maneira de copiar aquilo que foi proposto no computador. Realmente eu vou utilizar um gabarito, tá? Eu vou fazer um mockup, eu vou fazer uma transformação do sorriso. Tudo isso pode ser computadorizado ou feito a partir de um fluxo computadorizado. Uma vez que eu materializei, agora eu criei aqui o meu gabarito, a minha guia estética, utilizando silicone por condensação, um processo extremamente simples, tá? Uma guia de mockup, e agora eu vou levar isso em boca. Quando eu levo isso em boca, eu percebo aqui o cante, eu percebo a diferença que eu tenho no sorriso do meu paciente, a alteração de linha média, e todos esses ajustes agora, a partir de um modelo matemático, eu vou tentar diminuir essas imperfeições dentro das possibilidades que o meu paciente me deu, tá? Então, dentro daquilo que foi proposto, com resina composta, nós utilizamos o gabarito e fazemos aí uma transformação total do sorriso. Veja que legal, como altera o sorriso, como aumenta a autoestima, como faz diferença na vida desse paciente. Então veja que o sorriso ficou mais amplo, teve mais exposição do sorriso, parece que aquele cante foi melhorado, hoje nós temos um plano oclusal muito mais uniforme e a queixa principal do meu paciente foi sanada. Isso é que é o mais interessante. Dentro de uma pequena variação, uma técnica simples, utilizando resina composta, aquilo que você aprendeu lá na faculdade, você pode aplicar de maneira gabaritada para diminuir a sua margem de erro, para diminuir a sua dependência técnica, tá? Então esse gabarito facilita o seu trabalho, deixa ele mais assertivo, mais rápido e mais preciso, tá? Então uma vez que a gente fez esse trabalho, tá aqui uma imagem final que mostra todo o planejamento virtual e a execução daquilo, um caso super simples, com uma resolução super simples, mas que foi muito ajudada pelo processo computacional. Além disso, a gente pode trabalhar dentro da implantodontia criando guias ou gabaritos cirúrgicos para a instalação dos implantes. E muitas vezes essa cirurgia pode acontecer até mesmo sem cortes, no conceito que eu chamo de flapless. Então veja esse caso que legal, o paciente portador de dentadura, ninguém merece utilizar uma dentadura, né? Brånemark, o descobridor do fenômeno da osseointegração, ele tinha uma frase interessante e vale a pena citá-la aqui. Ele dizia que ninguém merece morrer com a sua dentadura dentro de um copo. Então, o que a gente tem que entender? A dentadura, a prótese total, é um tipo de prótese que ajudou muita gente ao longo dos anos. E ainda ajuda muitas pessoas. Mas a qualidade que você vai obter, a performance mastigatória aumentada e todas as vantagens que o implante traz, eles melhoram extremamente a vida de uma paciente ou de um paciente portador de prótese total removível. Então realmente muda, melhora muito a sua qualidade de vida, a sua autoestima, a sua estética e, óbvio, a sua capacidade mastigatória, a sua fonética e até mesmo a sua digestão e outras questões que são muito mais complexas e que começam pela boca e que começam com você, cirurgião dentista, que é responsável por todo este processo tão bonito na vida de um paciente. Então aqui eu vou mostrar para vocês essa transformação. Eu pego essa dentadura e eu consigo levar ela para um software computadorizado. Eu consigo obter um modelo tridimensional dessa prótese total, tá? E a partir desse modelo tridimensional eu vou casar ele com uma tomografia. Então é o casamento de dois arquivos, um DICOM da tomografia e um STL de um modelo tridimensional ou de um escaneamento 3D. No caso de para pacientes portadores de próteses totais ou que são edêntulos totais, onde nós vamos fazer uma reabilitação que envolve todos os dentes e o paciente usa uma dentadura, nós vamos utilizar os DICOM ou os arquivos digitais de uma tomografia e também os DICOM de uma tomografia dessa dentadura. É um processo um pouquinho diferente do paciente parcialmente dentado.
onde nós vamos casar essas duas imagens, como vocês estão vendo aqui na minha apresentação, onde a tomografia do esqueleto maxilofacial do meu paciente é casada com essa tomografia da sua dentadura ou da sua prótese total, tornando assim essa prótese total em um guia tomográfico ou um guia para o planejamento virtual. Com esses dois elementos sobrepostos, agora eu posso fazer o meu planejamento e decidir aí, ó, o tamanho dos meus implantes, a posição dos meus implantes, o tamanho dos meus pilares. Veja que facilidade, o software me dá matematicamente qual é a melhor angulação, qual a maior passividade para esses implantes, para os componentes protéticos. Então eu passo a ter um entendimento muito mais global, muito mais amplo do meu paciente, porque agora eu tenho um software computadorizado me ajudando, me auxiliando, me direcionando. E a partir desse planejamento virtual, onde eu sei exatamente a emergência de cada um dos meus implantes, eu vou transformar esse planejamento virtual em uma guia cirúrgica prototipada. Então veja, este planejamento vai ser transformado agora ou materializado a partir de uma impressão 3D nessa peça que vocês estão vendo. Um gabarito feito de resina impressa em uma impressora 3D. E esse gabarito agora vai ser levado em boca, para que a gente possa executar essa cirurgia guiada por computador, guiada por um planejamento completamente virtual. Olha que legal! Então eu pego o meu paciente que não possui nenhum dente ali no arco superior, eu vou instalar então esta guia cirúrgica, esse gabarito, como vocês estão vendo aqui no nosso vídeo. Nós estamos instalando este gabarito cirúrgico. Agora eu vou começar as perfurações para estabilizar essa guia. Veja que interessante, cada uma dessas perfurações que devem ser irrigadas o tempo todo para manter o nosso osso sempre refrigerado, né? Essa broquinha sempre refrigerada, para evitar qualquer complicação com o osso, né? Então a gente faz essa perfuração totalmente guiada, utilizando esses orifícios que vocês estão observando aí. E dentro desses orifícios agora a gente vai colocar esses pinos de estabilização. Olha que legal, o pininho de estabilização, eu vou introduzir ele ali e agora a minha guia está ficando fixada na maxila do meu paciente. Agora um último pino estabilizador que está sendo colocado ali no céu da boca ou no palato do meu paciente. E agora o último pino de estabilização está sendo introduzido ali. Agora essa guia está completamente estável, veja como eu movimento ela, ó, e a minha guia está fixa na maxila do meu paciente. Pronta para a gente começar então o nosso procedimento de fresagem. E observem, eu vou fazer as minhas perfurações através desses furinhos, através desse gabarito. E se vocês observarem e se vocês se lembram bem, esse caso não recebeu nenhuma incisão. Em momento algum eu fiz um retalho mucoperiosteal. Eu não fiz incisão, eu não descolei o retalho mucoperiosteal. Em momento algum eu deixei o osso desnudo. Então essa cirurgia está sendo realizada no que eu chamo de conceito flapless. Ou seja, uma cirurgia sem retalho, sem incisão, sem cortes. Então essas perfurações são realizadas de maneira guiada. E aí, ao final, nós vamos aí introduzindo os nossos implantes no paciente. Então, ó, cada um desses implantes vai ser introduzido através de um desses elementos aí, através de um desses buraquinhos. Este é o pós-operatório imediato. Olha que legal. 6 implantes instalados nessa maxila, sem nenhum corte, sem nenhum ponto, em um tempo muito rápido e, obviamente, com um conforto muito maior para o meu paciente. Quem faz essa cirurgia sabe o quanto ela demora, o quanto ela exige cuidado, o quanto ela exige delicadeza com esses tecidos. E aí veja como essa ferramenta facilita o meu trabalho, como ela melhora a minha performance, como ela agiliza o meu processo. Uma vez que eu coloquei esses implantes, eu estou pronto para transformar aquela dentadura do meu paciente em uma prótese totalmente fixa. Olha que legal o processo. Eu uso a própria dentadura para fazer a carga imediata ou transformar essa prótese em uma prótese imediatamente instalada logo após o processo de instalação dos implantes no conceito de carga imediata. Então veja o pós-operatório do nosso paciente, sem corte, sem pontos, muito mais confortável e o principal, entendam, cirurgia guiada por computador não é sinônimo de cirurgia flapless. A cirurgia guiada por computador
pode ser flapless, ela pode ser sem retalho, mas isso não é uma obrigatoriedade. A grande vantagem da cirurgia guiada por computador é a instalação do implante no local correto, é instalar o implante no local desejado, é ter um gabarito que permite a sua assertividade, que diminui a sua margem de erros. Então, este é o principal ponto que deve ser levado em consideração ao se escolher cirurgia guiada por computador. A vantagem é rapidez, praticidade e precisão, podendo ou não ser sem retalho. Guardem esse recado, pois é muito importante. Veja aí o resultado final. Olha o sorriso do nosso paciente com pós-operatório, muito tranquilo, muito confortável e um processo muito rápido, muito limpinho e uma cirurgia confortável, rápida, indolor e muito mais assertiva. Agora eu vou passar para um caso muito mais complexo de implantodontia, para mostrar para vocês como a tecnologia tridimensional também me ajuda no planejamento e execuções de casos de alta complexidade. Veja o caso desse paciente. Ele buscou o tratamento com a presença desse tumor muito grande em maxila, um câncer enorme. A gente pode observar aqui com o espelho, onde eu faço a movimentação, a gente consegue ver a massa tumoral tomando conta dessa maxila. E aqui no exame de imagem é possível ver o tamanho da massa tumoral. Nós temos aqui uma lesão de diâmetro grande, tá? De uma circunferência importante, tá? Tomando conta de todo o seio maxilar. E aí, dentro de um software computadorizado, agora eu vou projetar o tamanho do meu implante zigomático. Eu vou utilizar o zigoma desse paciente como ancoragem para fazer a instalação do implante, para que a gente possa sustentar uma prótese totalmente adaptada sobre esse osso zigomático através de um implante zigomático e outros implantes no remanescente da maxila dele, para que ele possa ter qualidade de vida, para que ele possa falar, para que ele possa se comunicar, para que ele possa deglutir e também que ele possa ser reinserido dentro da sociedade com dignidade, tá? Porque esse tipo de cirurgia, essa cirurgia ressectiva, ela traz uma sequela muito chata, muito difícil de tratar e que traz consigo muita morbidade para o paciente. Então, dentro de todas as nossas limitações, utilizando um software tridimensional, eu fiz o planejamento do tamanho do meu implante zigomático, eu fiz uma simulação dessa ressecção maxilar, tá? Então, o que a gente chama de hemimaxilectomia. E aí, além disso, eu posso pegar a tomografia do meu paciente e agora sim materializar ela através de um biomodelo impresso dentro do próprio consultório. Eu não preciso terceirizar isso em lugar nenhum. A partir do momento que eu tenho esse fluxo, que eu tenho essa máquina, eu posso imprimir a maxila do meu paciente. Olha que legal, agora fica mais fácil de conversar com ele, de conversar com os outros cirurgiões que compartilharão comigo dessa jornada, e todos aqueles que participarão do caso comigo passam agora a poder palpar isso. E claro, isso melhora muito o meu entendimento, melhora muito a minha percepção e aumenta a qualidade do meu diagnóstico. Uma vez que foi planejado utilizando todas essas ferramentas, a gente parte aí para a cirurgia ressectiva, onde é feita a remoção do tumor, tá? Onde a gente observa aí que aquilo que foi planejado, a gente tem aqui exatamente aquele remanescente ósseo que foi planejado no computador. Eu tenho aqui o zigoma do meu paciente, pronto para receber um implante, tá? Então aqui a minha perfuração vazando ali o osso zigomático do meu paciente e eu podendo aí fazer a instalação e todas essas pecinhas desse quebra-cabeça sendo unidas agora para a gente criar isso daqui, um dispositivo de retenção e fixação dessa prótese para aumentar sua retenção e estabilidade e dar mais qualidade de vida para o nosso paciente. Aqui o gabarito daquilo que vai ser construído e aqui, infelizmente, o defeito que é criado ao fazer uma cirurgia ressectiva. Aquilo que foi perdido previamente, nós vamos tentar agora repor de maneira protética, tá? Então nós vamos criar uma prótese que vai obturar esse buraco, ela vai tampar esse buraco para que a comida, o alimento, os líquidos não entrem pela boca e saiam pelo nariz, tá? Porque veja, esse caminho aqui é comunicado, agora existe uma comunicação buco-nasal. A partir do momento que o paciente não tem mais aquele palato duro, palato mole, aquilo passa a ser comunicado com o nariz. E isso, além de trazer um problema na deglutição, traz um problema muito importante para a fala,
o paciente começa a falar com uma voz muito anasalada, né? A sua dicção é alterada e a dificuldade de fala é enorme. Então, a partir do momento que eu vou tampar esse buraco, acaba o escape de ar, acaba o escape de passagem alimentar, acaba o escape de líquidos e esse paciente passa a ser reinserido na sociedade com qualidade de vida novamente. Então, olha essa barra foi instalada lá no paciente, essa é a minha prótese obturadora e utilizando aí desse dispositivo do planejamento virtual para execução de um caso de alta complexidade, a gente consegue entregar agora uma prótese obturadora com muito mais retenção, com muito mais estabilidade para fixar e devolver a esse paciente esse sorriso e essa qualidade de vida. Dessa maneira, a gente oferece para ele um tratamento de alta complexidade, diminuindo as sessões clínicas, aumentando a precisão, diminuindo a margem de erros. Tá? Então é o tipo de caso que não aceita erros. Então quanto mais gabaritado, quanto mais eu puder utilizar de dispositivos que melhorem a minha precisão, mais assertivo eu serei no meu tratamento. Tá? Então aqui a radiografia pós-operatória, já hoje mostrando aqui com 4 anos de acompanhamento, tá? Então um implante zigomático e uma prótese obturadora que permite novamente esse paciente mastigar, falar, deglutir e todas as funções que o aparelho estomatognático deve desempenhar. Agora nós vamos passar para a periodontia. Eu vou mostrar para vocês uma outra alternativa, uma outra possibilidade para a correção do sorriso gengival, onde nós vamos mostrar o reposicionamento labial através de um biovolume e também a cirurgia plástica periodontal ou gengivoplastia, utilizando gabaritos ou guias cirúrgicos computadorizados. Então, primeiro, nosso paciente com um sorriso muito alto, né? A gente pode perceber nessa imagem um sorriso bastante alto, né? Uma depressão aqui na região nasolabial, tá? Então, logo abaixo da espinha nasal, nós temos ali uma depressão muito grande, onde quando esse paciente sorri, o seu lábio sofre uma rotação e repousa ali em cima, trazendo assim uma exposição muito grande da parte rosa do sorriso, uma exposição muito grande gengival, e a gente procura ali modificar o posicionamento labial e aumentar o tamanho das coroas para minimizar esse aspecto de sorriso tão gengival. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a utilização de um biovolume. Esse biovolume é projetado no computador, tá? Esse biovolume verdinho é projetado no computador e a gente vai materializar ele agora através da impressão 3D. Tá? Eu estou mostrando aqui alguns casos, mostrando que esse reposicionamento labial usando PMMA é muito utilizado, é uma alternativa para reposicionamento labial e a gente cria também aí um perioguide, um guia para a cirurgia periodontal, onde eu vou ter um guia de osteotomia e eu vou ter um guia de gengivectomia. Então eu vou trabalhar o osso e a gengiva em 2 momentos diferentes, utilizando o mesmo guia. Então tá aí a imagem do nosso guia e agora a gente pode ver aí a imagem da materialização do meu dispositivo para reposicionamento labial ou do meu biovolume, tá? Ele aqui na tomografia impressa, então eu tenho ali um modelo físico, o biomodelo, com o meu biovolume em posição, testando ali a adaptação, entendendo aquela adaptação previamente, mostrando aqui o perfil, como aquela concavidade passa a diminuir, eu tenho menos concavidade, eu tenho menos depressão, aonde esse lábio vai repousar, aonde esse lábio vai dobrar quando o paciente sorri. Dessa maneira eu faço o reposicionamento do lábio superior e melhoro o sorriso gengival do meu paciente. Então esta é a plástica gengival associada ao uso de biovolume para reposicionamento labial. Então essa é uma cirurgia plástica que vai fazer uma transformação total do sorriso. Então vamos lá, eu tenho o biovolume, além do biovolume eu tenho o meu perioguide, e agora esse perioguide vai ser instalado no meu paciente. Então vamos lá, após a anestesia, após fazer todo o preparo da cirurgia, eu vou começar. Então veja esse vídeo que legal, a cirurgia feita em ambiente ambulatorial, mostrando aqui todas as etapas e eu vou mostrá-las para vocês agora de maneira individual. Olha que interessante, o guia em posição e eu vou agora com o eletrocautério, nós vamos fazer ali o contorno gengival, então uma gengivectomia,
tá? Uma gengivoplastia, e após a retirada do tecido mole, eu vou agora rebater esse retalho, vou fazer um retalho mucoperiosteal total, e assim eu vou fazer a osteotomia, ou também chamada de osteoplastia, e agora esse osso totalmente remodelado, eu vou fazer o quê? A instalação do meu biovolume e o reposicionamento do tecido e do lábio. Então veja o pós-operatório desse paciente, olha como alterou o seu sorriso, veja o antes e o depois, como a gente tem uma melhoria do sorriso, né? Devolvendo autoestima, autoconfiança e, claro, a alegria desses pacientes. Vou mostrar agora para vocês um workflow para confecção de uma coroa provisória e depois a gente transformar esse mesmo arquivo em um outro material, aproveitando o mesmo arquivo 3D para confeccionar a cerâmica. Então eu passo a ter o meu provisório e a minha definitiva a partir do mesmo fluxo. Então veja, esse paciente me buscou já com o implante instalado, eu selecionei o melhor pilar para ele, o abutment protético. Em cima desse abutment ou pilar, a gente fez um escaneamento da boca toda do paciente. E a partir desse escaneamento, a gente vai projetar o dente. Dentro de um software de planejamento ou de um software de CAD, onde eu vou fazer o design dessa restauração, eu vou projetar esse dente e esse dente também vai ser materializado como todas as coisas que eu mostrei para vocês nessa aula até agora. Então esse dente vai ser impresso numa resina em uma impressora 3D e agora esse provisório vai ser instalado em boca. Então veja lá, eu tenho o meu projeto 3D, isso vai para a impressora 3D e agora eu estou imprimindo o elemento. Agora ele está passando por um processo de maquiagem, eu estou pintando essa peça para ficar um pouco mais realista e vai ser levado em boca. O meu paciente vai utilizar durante alguns dias, né? Claro, eu vou entender como aquilo está funcionando e uma vez que aquilo funcionou bem, que o meu paciente está feliz, satisfeito e que ele aprovou o tratamento, lembre-se, eu gosto que o meu paciente seja coadjuvante do tratamento, eu gosto que ele seja participante, uma vez que ele aprovou aquele mesmo arquivo que foi materializado em resina, eu vou pegar esse mesmo arquivo e eu vou materializar ele agora num outro material. Eu vou materializar ele em silicato de lítio. Para quê? Para uma restauração definitiva. Então agora eu vou para o CAM, onde eu vou numa máquina de usinagem, dentro do conceito de odontologia robótica, eu vou esculpir um bloco de cerâmica e vou entregar para esse paciente uma coroa totalmente obtida dentro de um fluxo digital, livre de moldagens, livre da parte laboratorial de enceramento, fundição, vazamento de gesso e todas essas etapas. O que encurta o processo, torna ele mais rápido, torna ele mais assertivo e o melhor de tudo, eu tenho um arquivo agora replicável que eu posso variar o meu material e entregar para o meu paciente exatamente o mesmo resultado. Olha lá que legal agora após a escultura, após a usinagem daquele bloco, eu tenho aqui um dentinho esculpido em silicato de lítio. Esse dente agora vai passar por um processo de forno, né? Ele vai passar por uma queima no forno, onde ele vai receber uma maquiagem, tá? Após a prova aqui e ajuste, ele vai passar por uma maquiagem e ele vai passar por um processo de sinterização, né? Ou cristalização dentro de um forno e a gente vai entregar aí a restauração definitiva com um perfil de emergência muito legal saindo lá de dentro. Tá? Então mostrando aqui a finalização desse caso. Além disso, a gente trabalha também com o escaneamento, o processo de entendimento oclusal dos nossos pacientes. Eu consigo entender a oclusão, eu consigo perceber como funciona, aonde eu tenho toques prematuros, aonde funciona a desoclusão desse paciente, a oclusão mutuamente protegida, ou 4x4, como gostamos de chamar, né? Aonde você tem oclusão e desoclusão trabalhando juntas, tá bem? Então, além disso daí, eu quis fazer um testezinho aqui, eu vou mostrar essa imagem para vocês, onde eu tenho ali os pontos vermelhos, é onde eu tenho contatos prematuros, onde eu tenho toques mais relevantes, e aí eu bati o carbono, então o analógico e o digital sendo contrastados ou confrontados aqui, e vocês observam, aonde o carbono espalhou aqui, ó, exatamente nos mesmos pontos aonde eu tenho esses toques, ó, então aqui na mesial do canino, mesial do pré-molar, cúspide funcional do pré-molar. Estamos aqui, ó, no analógico, comprovando a acurácia e a confiabilidade do 3D, da odontologia digital, tá? Placas feitas também para estabilização de mordida, né? Placas de mordida feitas aí
por impressão 3D e todo o processo de confecção e de planejamento feito em um software tridimensional. Então eu estou mostrando aqui para vocês as imagens, aqui após a materialização, após a impressão dentro de uma impressora, e agora essa placa vai passar por um processo de polimento, de cura, e vai para a boca. Olha a adaptação dessa placa, olha como ela funciona em boca. Além disso, nós temos também os tratamentos ortodônticos para alinhadores invisíveis, o planejamento de cirurgias ortognáticas, tá? Como eu estou mostrando para vocês aqui, criando gabaritos cirúrgicos também para que o cirurgião possa manipular o esqueleto maxilofacial e movimentar esses gnatos como foi planejado previamente no software, tá? E aí eu vou concluir essa nossa apresentação, esse momento tão bacana que eu estou passando com vocês aqui hoje, para falar sobre um último detalhe. E na verdade eu queria mesmo contar uma história para vocês de como essa odontologia digital pode encurtar distâncias, pode encurtar caminhos e tornar o seu trabalho mais fácil. Alguns anos atrás eu fui procurado por uma paciente em um dia de descanso. Eu recebi lá, num final de semana, uma mensagem de WhatsApp. E essa mensagem de WhatsApp ela vinha com um número desconhecido muito grande, com um prefixo diferente que não era aqui do Brasil. E aí eu perguntei para minha paciente, né, de onde ela vinha, e ela me contou: não, Thiago, eu moro aqui na Áustria, eu moro em outro país, mas eu queria muito fazer meu tratamento contigo, porque eu sou brasileira, minha família já tratou com você, eu confio no seu trabalho, eu gostaria de ir até o Brasil para tratar com você. Falei: perfeito, que legal, me sinto honrado por isso e vai ser um prazer recebê-la aqui, mas vamos planejar quando que você vem, né? Isso eram meados ali de outubro e a paciente disse para mim que viria ao Brasil para o Natal. Legal. Então eu estava preparado aí para essa recepção dessa paciente, mas ali eu comecei a pensar bastante, né? E pô, como é que a minha paciente mora lá na Áustria? Olha que legal a cidade de Salzburg, no verão muito bonita, no inverno ainda mais bonita, olha que imagem legal. Eu pensei, como é que eu vou fazer para melhorar esse fluxo de trabalho? Como que eu posso adiantar alguma coisa? Né? E as minhas aulas, as minhas pesquisas são todas voltadas para a odontologia digital. Eu comecei a maquinar alguma maneira de fazer a odontologia digital melhorar o meu fluxo dentro desse caso, facilitar esse trâmite. E aí eu comecei a pensar, bom, Salzburg é a segunda maior cidade da Áustria, né? É uma cidade que com certeza possui a tecnologia que eu preciso. Então eu convidei a minha paciente a fazer uma busca rápida na internet e tentar procurar lá para mim algum dentista dentro da cidade de Salzburg que possuísse um tomógrafo computadorizado e um scanner digital. Por quê? Porque já que ela viria para fazer uma cirurgia comigo, uma cirurgia de substituição de um dente de leite por um implante, essa cirurgia eu queria fazer ela guiada por computador, eu queria precisão, eu queria agilidade. Então eu solicitei que ela buscasse esse dentista. E desse modo, ela encontrou esse dentista, Dr. Pitamik, Alexander Pitamik, que eu nunca conheci pessoalmente, assim como não conheço muitos de vocês que estão aí me assistindo. Mas sabe o que aconteceu? Eu passei a tratar esse paciente em conjunto com outro profissional em outro país que eu nunca havia conhecido, que nunca havia pegado na minha mão. Olha que interessante. Ele me enviou um e-mail, falou: Dr. Thiago, aqui é o Dr. Alexander, aqui da Áustria. Eu gostaria de saber o que você precisa de mim para que a gente trate a nossa paciente da melhor maneira possível. Falei para ele: eu preciso de 2 exames, que se possível eu gostaria de recebê-los aqui, e aí eles são suficientes para fazer tudo o que eu preciso. Eu preciso de uma tomografia computadorizada e eu preciso de um escaneamento digital, eu preciso de um modelo virtual da minha paciente. E aí eu busquei no Google e fui chegando, aproximando, até enxergar a imagem do consultório do meu amigo lá na Áustria, em outro continente, a léguas e milhas de distância de mim. Mas esses arquivos vêm muito rápido, eles não precisam cruzar o oceano, eles vêm pela internet. Então olha que legal, no dia seguinte eu tinha o modelo virtual do meu paciente aqui no meu computador. Detalhe, eu não conheço o dentista que está tratando junto comigo e também não conheço a paciente, eu nunca a examinei pessoalmente, mas agora eu tenho tudo disponível aqui no meu computador, tomografia, modelo virtual, e agora eu vou casar essas duas imagens. Antes de conhecer a minha paciente, com ela ainda lá na Áustria, antes de conhecer o dentista, com ele ainda lá na Áustria, com essa paciente, eu tenho agora todas as informações no meu computador aqui no Brasil. E aí o que eu vou fazer?
eu vou fazer a extração virtual. Olha que legal que eu estou fazendo esse processo aqui dentro de um software. Eu extraio o dentinho de leite que ela possui, eu já deixo ali aquele espaço para receber o meu implante e o meu provisório, e aí eu vou criar o quê? O meu gabarito cirúrgico. É isso aqui que vocês estão vendo, essa pecinha roxa. Agora eu vou materializar isso daqui a partir da minha impressão 3D. Fiz a materialização tanto da impressão 3D como do modelo tridimensional, agora eu tenho o modelo físico e o meu guia cirúrgico. Eu sempre opero o meu modelo para ter certeza que eu estou totalmente preciso. Então eu tenho um momento de planejamento virtual, eu tenho uma cirurgia no ambiente virtual, eu tenho uma cirurgia de modelo, que é uma espécie de treinamento, e depois eu tenho um terceiro momento, onde eu realmente realizo a cirurgia. Então todo este processo é um aprendizado para que a minha cirurgia seja perfeita, ou o mais próximo possível do ideal. E aí sim, a minha paciente veio. Meses depois, sem eu nunca ter feito nenhum exame dela físico, sem nunca ter tomado um molde dela, ela veio exatamente no dia da cirurgia, claro, após uma anamnese muito acurada, você vê que é uma paciente jovem, extremamente saudável. Nós recebemos ela naquele dia e este foi o primeiro contato que eu tive com ela, onde eu já havia feito uma cirurgia virtual, onde eu já havia feito uma cirurgia de modelo e agora só faltava fazer a cirurgia de verdade. E aí, 4, 5 meses depois daquele contato, né, ela acabou não vindo exatamente no Natal, porque naquele ano nós tivemos pandemia, acabou atrasando muito, esses gabaritos ficaram na minha gaveta por muito tempo, mas quando ela veio para a cirurgia, felizmente, os nossos guias todos adaptaram perfeitamente, então eu removi esse dentinho agora, olha o sorriso inicial dela, aqui a exodontia daquele dente de leite, daquele dente descido, eu removo aquele dente, tá? Olha o tamanhozinho da raiz, ela já havia sido reabsorvida, realmente o paciente já tinha mobilidade desse dentinho, era indicação de remover. A gente coloca o gabarito cirúrgico, a gente faz a perfuração através daquele gabarito, através daquele guia cirúrgico, instalamos o implante e fazemos ali o nosso provisório, tá? Provisório feito ali com carga imediata. Vocês veem uma cirurgia sem corte, uma cirurgia sem pontos, onde você tem agora a arquitetura, o zênite gengival, tudo respeitando a naturalidade, como deve ser, um provisório que está muito bem polido, um implante muito bem posicionado por um guia cirúrgico. E aqui está o sorriso inicial com o dentinho de leite e o pós-operatório após a substituição por um implante imediato em carga imediata. Aqui a sequência clínica para vocês entenderem, e o que eu queria mostrar com esse caso é que agora as distâncias passam a ser muito menores. A minha facilidade em me comunicar com outros profissionais, com o meu laboratório de prótese e também com o meu paciente, ela foi aumentada. A minha capacidade diagnóstica foi aumentada. A minha capacidade de visualização foi aumentada. O meu tempo foi diminuído, a minha distância foi diminuída e a minha precisão foi aumentada. Então agora o meu trabalho é muito mais preciso, o meu trabalho é muito mais rápido, o meu trabalho é muito mais assertivo, o meu trabalho é muito mais reproduzível. Então é isso que a odontologia digital tem para trazer para a gente, para todas essas especialidades que eu mostrei para vocês e muito mais. As portas estão abertas, as possibilidades são inúmeras. Todos os dias existe um desenvolvimento dentro dessa área tão interessante e tão dinâmica que é a odontologia digital. Então, dessa maneira eu apresento para vocês um fluxo totalmente digital, e se você não tiver algumas dessas peças, você pode trabalhar também em um fluxo semi-digital, trabalhando com laboratórios parceiros que possuam essas máquinas. Então, existem diferentes maneiras de você entrar dentro da odontologia digital, e a primeira maneira não é comprando equipamentos extremamente caros, e sim mudando o seu mindset. É entrando dentro de um conceito de odontologia digital. É começar a pensar uma filosofia de odontologia digital. Tá bom? Então, dessa maneira, eu deixo o meu agradecimento a você que ficou até o final, que assistiu essa apresentação sobre odontologia digital. Eu deixo aqui o meu obrigado com os meus endereços aqui, tanto de e-mail como do meu Instagram, onde vocês podem conferir o meu trabalho e entrar em contato comigo. Desde já, deixo aqui os meus agradecimentos. Até a próxima. E esta foi mais uma aula da Jornada da Saúde Bucal. Aproveite para se inscrever no canal da Dental Kramer Henry Schein, para que você não perca nenhum conteúdo novo.